Meu nome é Gustavo Kemusti, canal Professor Esperança. Seja bem-vindo ao primeiro canal exclusivo de ensino religioso do Brasil. Hoje vamos ter uma aula um pouco diferente. Hoje eu vim aqui dentro de uma sala de aula de uma das escolas que eu trabalho, tá bom? Eu vou mostrar brevemente aqui para vocês, para dizer que a gente está com muita saudade de vocês. E olha como fica triste e vazio quando não tem ninguém em sala de aula, né? Olhem só, tudo vazio. Vamos fazer de conta, então. Vamos brincar de faz de conta, então. Ó. Faz de conta que vocês estão em sala de aula, tá bom? E faz de conta assim que a gente tá bem pertinho do outro. Eu vou fingir que a câmera é vocês, né? E eu tô dando uma aula para vocês. E hoje a gente vai conhecer a história muito legal do pai da fé. Você sabe quem é o pai da fé? É o pai Abraão, tá bom? Vou conhecer a história, escrever o nome dele aqui, Abraão. Um nome bem diferente, né? Grandão. Pois é, Abraão ele é conhecido lá na Bíblia como o pai da fé. E Abraão, ele foi um dos patriarcas. E ele viveu muito tempo antes de Jesus nascer neste mundo. Um tempão bem grandão, né? Ele viveu assim num tempo muito antigo. E Abraão, ele era assim, ele morava numa cidade que chamava Ur dos Caldeus. Então o nome da cidade era o seguinte, cidade aqui, vamos escrever aqui, cidade. Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, tá? E Abraão, ele teve o privilégio de ouvir a voz de Deus e de conversar com Deus. E Deus chegou um dia para ele e fez um chamado para ele: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai do meio da sua família, né, para você fazer a tua própria família. E Abraão ouviu a voz de Deus e ele resolveu sair da cidade de Ur dos Caldeus. Ele resolveu sair dessa cidade. E aí ele foi seguindo o caminho. E ele não sabia nem para onde ele ia. E passou-se o tempo, ele casou, sabe com quem? Ele casou, deixa eu colocar aqui, Abraão e Sara. Ele se casou com Sara. E aí ele foi seguindo rumo, sabe qual terra? Qual local? Uma cidade chamada, Canaã. Ele seguiu rumo a Canaã. E quando chegou em Canaã, Deus apareceu de novo para ele e falou assim: Abraão, olha aí, olha o céu, Abraão. Estava de noite, bem escuro assim, né? E naquela época assim não tinha poluição, não tinha problema, o tempo estava muito bom naquela noite. E aí ele viu a lua brilhando, ele viu um monte de estrelas brilhando no céu. E Deus falou assim para ele: Abraão, você consegue contar essas estrelas? Ele começou a tentar contar assim, né? 1, 2, 3, e quando ele viu, ele se perdeu na conta de tanta estrela que tinha. Falou: Senhor, eu não consigo contar as estrelas. Pois é, Abraão, assim vai ser a sua descendência. Você vai ter muitos filhos e filhas. E Abraão creu na promessa do Senhor. E Deus, sumiu, de repente sumiu e não falou mais com ele por um tempo. E aí o tempo foi passando. E Abraão e Sara foram ficando idosos. Foi passando a época de se ter filhos. Porque uma pessoa idosa, assim, ela não consegue mais ter filhos, né? Já passou a época de ter filhos. E chegou um dia, Deus veio falar com ele de novo. E sabe o que ele falou para Deus? Ele falou: Senhor, eu tenho um servo, se chama Eleazar, e por enquanto eu não tenho filhos. Ele que vai ser meu herdeiro, Senhor? E Deus falou para ele assim: não, ele não vai ser seu herdeiro, Abraão. Você vai ter um filho que vai nascer de ti, da tua família. Aí Abraão já estava numa praia, assim, sabe? Estava lá na praia, tinha bastante areia. E Deus falou para ele pegar com a mão assim, um montão de areia, Ele pegou a areia na mão. Ele falou assim: e espalha a areia, Abraão. Aí Deus falou para ele espalhar, ele jogou a areia assim. Falou: Abraão, você consegue contar os grãos de areia que tem aqui?
Não, Senhor, não consigo contar os grãos de areias. Pois é, Abraão, assim vai ser a sua descendência. Apenas creia em mim. E o tempo foi passando. E Abraão e Sara, já tinham a idade. Vou escrever aqui, idade aí, de 99 anos. Nossa, eles estavam muito idosinhos já. Já tinham 99 anos. Já tinha barba bem grandona, branca, né? O cabelo estava bem branquinho, estava com a pele bem enrugadinha já, né? E Deus chegou de novo para ele: olha, Abraão, daqui um ano eu vou voltar aqui e você vai ter um filho. Quando Deus estava falando isso para Abraão, sabe que Sara estava fazendo uma coisa muito feia que não pode fazer, viu? Não pode fazer. Sabe, Sara estava lá na tenda, eles moravam em tenda, né? Eles moravam em tendas, Ele vivia assim, numa região em que ele sempre ia para outros lugares. Ele morava em tenda. Então imagine uma barraca bem grandona, Uma barraca bem grandona, hein? Ele morava em tendas. E aí, tinha as donas assim, né? Morava em tendas. Construiu uma tenda aqui, né? Tá vendo? E aí, sabe o que Sara estava fazendo? Sara estava escutando a conversa de Deus com Abraão. Que coisa feia, né? Estava lá escondido ali atrás. E aí, quando ela escutou isso, que ela, Sara, teria um filho, sabe o que ela fez? Ela começou a dar risada, que ela não aguentou. Ela falou assim: como pode uma senhora idosa, né, cabelinho branco, já bem idosa, ter filhos? Gerar um filho? E sabe o que aconteceu? Deus falou com ela também. Falou assim: olha, você estava atrás da tenda escutando a nossa conversa. Pois é, como você riu, o filho de vocês vai se chamar, filho aqui, vou colocar aqui o nome do filho aqui, O filho de vocês vai se chamar, Isaac. Isaac. Sabe o que significa errado? Isaac é igual, riso. Pois é, o nome Isaac significa riso, porque ela riu de Deus, achando que Deus não poderia fazer o milagre de ela gerar um filho. Então, faz um sorrisinho aqui, Tá vendo? O nome Isaac significa riso. Para que ela para sempre lembrasse assim: toda vez que você chamar o nome do teu filho, você vai dar um riso, porque Isaac significa riso. Pois é, e assim aconteceu. Dali 9 meses aproximadamente, Sara, teve o filho Isaac. Eles deram o nome do bebê de Isaac, e toda vez que eles lembravam desse nome, eles davam risada, lembrando desse fato, porque ela duvidou de Deus. Por ter duvidado de Deus, Deus deu um nome especial para ele, né? Um nome bem diferente, né? Um significado diferente também. E sabe o que aconteceu? Esse bebezinho ele foi crescendo, e Abraão e Sara começaram a sempre cuidar do bebê. Depois cuidou da criança, né? Deixou de ser bebê, passou a ser uma criança. Isaac era um menino muito obediente, muito temente a Deus. E ele, assim como Abraão ouvia a voz de Deus, Isaac, depois de adulto, passou a ouvir a voz de Deus também. Porque eles amavam muito a Deus e faziam a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Quando Isaac já estava jovenzinho, sabe, Deus pediu uma prova para Abraão. Deus falou assim, Deus apareceu só para Abraão, hein? Para mais ninguém por perto, estava só Deus e Abraão lá no deserto. E aí Deus falou assim para Abraão: Abraão, amanhã, bem de madrugadinha, você vai tomar o teu filho Isaac, um jumentinho, coloca lenha sobre o jumento e um servo seu também. E assim ele obedeceu a voz de Deus. E você vai para onde eu vou te mostrar. E assim eles acordaram bem cedinho, hein? Eles acordaram ali por volta das 3 horas da madrugada. Aí eles saíram de viagem por volta de 4 horas de madrugada. E eles foram em direção a uma montanha, a uma montanha. E aí o coração de Abraão estava angustiado, porque assim: mas Senhor, né? Ele nem questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. E ele foi. Sabe o que Deus pediu para ele? Você vai oferecer o teu único filho em sacrifício para mim.
E Abraão já tinha passado muitas provas com Deus, e ele sabia que a vontade de Deus era mais importante, e ele obedeceu à vontade de Deus. Tomou seu filho, não falou nada para Isaac, não falou nada para o teu servo, e foram em direção àquele monte para adorar a Deus. Naquela época, eles adoravam a Deus fazendo sacrifício de animais. E normalmente o animal que era oferecido era um cordeiro. Cordeiro sem doença, sem nenhum machucado, um cordeiro sem nenhum defeito, sem manchas. Eles sempre ofereciam um cordeiro puro. E eles seguiram o caminho. E Isaac já tinha feito esse sacrifício, essa adoração com Abraão, né? Muitas vezes. Só que quando chegou na montanha, sabe que Abraão falou? Ele falou para o servo: ó, você fica aqui junto, cuidando do animal, e nós, eu e meu filho, vamos ali no monte adorar a Deus. E o servo obedeceu e ficou ali. E eles subiram a montanha carregando um pouco de lenha nas costas, né? Colocaram uma mochila, colocaram a lenha assim na mochila e foram lá, né? Uma bolsa assim, e foram lá adorar a Deus. Quando chegou lá, eles começaram a levantar um altar. Era um altar de pedras, sabe? Um altar de pedras, ó. Levantaram um altar de pedras assim, ó. Tinha um monte de pedrinhas assim, eles iam colocando uma pedrinha em cima da outra, empilhando bonitinho para fazer um altar. Aí eles colocavam a lenha aqui em cima, aqui, ó. Colocavam um monte de lenha assim, né? E normalmente eles colocavam um animal aqui, né? Para ser sacrificado. Daí Isaac reparou o seguinte, falou assim: papai, a gente tem a lenha para acender o fogo, a gente tem o fogo, mas cadê o cordeiro para a gente oferecer em sacrifício? E Abraão, coração muito apertado, falou para Isaac: filho, Deus pediu que eu oferecesse você em sacrifício. Sabe, Isaac, ele poderia ter corrido, ele poderia ter ido embora, porque ele era muito mais jovem, né? Abraão já tinha 100 anos de idade já. E aí ele era muito mais jovem que Abraão, mas Isaac escolheu ficar. E aí, ó, Abraão, com um sentimento muito dolorido no coração, sabe o que ele fez? Ele colocou Isaac sobre o altar. Amarrou os pés e as mãos de Isaac. E Isaac ficou ali imóvel, esperando aquele momento. E aí ele pegou da bolsa dele uma faca bem grandona, né? Chamada de cutelo naquela época, né? Pegou uma faca bem grandona. E ó, quando ele foi levantar para sacrificar a Isaac, Deus apareceu e falou: Abraão, Abraão, não toques no menino, porque eu já sei que você confia em mim, que você tem fé em mim, e você me obedece. E de repente, depois que Deus falou isso, eles viram entre os arbustos, eles viram um cabrito, né, preso pelos chifres no meio dos arbustos. Isaac, que era bem jovenzinho, já estava forte, já foi lá, pegou o cabrito. Eles ofereceram aquele cabrito em sacrifício no altar, e Deus se agradou do sacrifício que eles fizeram. Sabe, amados, nessa história a gente aprende algumas lições importantes. A primeira, que a gente sempre deve obedecer, ó, a Deus. Sempre ser obediente a Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende nessa história. A segunda é que a gente sempre tem que obedecer o papai e a mamãe. Viu? Isaac foi muito obediente. E mesmo diante de uma prova tão grande, ele obedeceu ao papai Abraão. E ele também obedecia muitas vezes, né, a tua mamãe Sara. Isaac era um menino muito obediente e temente a Deus. E Deus colocou Abraão como pai da fé, porque ele teve tamanha fé a tal ponto de acreditar em Deus, e que Deus tinha poder, né, de ressuscitar o seu único filho, Isaac. Deus tinha esse poder. Até se Abraão tivesse sacrificado ele, Deus tinha o poder de trazer vida novamente a Isaac. Então é impressionante, né? Como Abraão teve uma fé tão grande, tá? Então espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido as lições, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades em casa, de ser obediente ao papai e à mamãe sempre, tá bom? Um grande abraço, até mais para vocês!